Olá, muito boa tarde. Estamos começando com o Brasil Urgente Minas. Eu sou o William Travassos, se é meu amigo, pode me chamar de WT. Estamos neste feriado, começando hoje às 4 horas da tarde, aqui na tela da Band, um pouquinho mais cedo, trazendo as principais notícias do nosso estado. Para começar, você vai ver o material exclusivo. Um policial militar civil, que também é pai de santo, foi preso. Suspeito de usar, ou melhor, de uma série de crimes aqui em Belo Horizonte, numa área nobre. Segundo o Ministério Público, ele descumpriu uma medida cautelar que o proibia de se aproximar dos terreiros onde atuava. E justamente essa medida veio depois das denúncias de 6 vítimas. Meus amigos, as investigações apontam que houve tortura, extorsão e abuso sexual. Ainda de acordo com o Ministério Público, ele comandava rituais em que mulheres eram manipuladas sexualmente, financeiramente e psicologicamente. Os atos aconteciam em terreiros de Umbanda, no bairros Sion, Santa Efigênia e São Francisco. A assistente dele também foi presa. Daqui a pouco, as informações ao vivo com o Célio Camilo. Nós, nesse caso, a informação que eu recebi, e daqui a pouco o Célio pode confirmar, que um dos rituais tinha a proposta de libertar a vítima. Olha, vamos mudar a sua vida. Coloca pólvora em volta, taca pólvora. Se queimar a pólvora toda, tá tudo bem. Se não queimar, tem que fazer um outro trabalho. Eu já vi muitos casos como esse. Nós tivemos 2 casos emblemáticos no Brasil, um deles do João de Deus, lembra? Acho que foram 18 vítimas, lá em Abadiânia, condenado por estupro. Tivemos o caso do pastor Marcos. Lembra de um pastor que colocava os presos enfileirados no sistema penitenciário, colocava a mão em cima da cabeça dos presos e falava assim, "Rá!" E os presos caíam. Também condenado por estupro de uma fiel dentro do templo. Foram 15 anos que ele tomou de pena. Isso não tem a ver com a religião. Tem a ver com o mau caratismo da pessoa que resolve se aproveitar da crença do outro para fazer isso. Eu estive em Abadiânia, por exemplo. Gosto muito de conhecer o Brasil. Peguei a moto, fui até Abadiânia. Você entra, a cidade toda, não sei como está hoje, vivia em função do João de Deus. Quando eu estive ele no local, ele não estava lá. Você entra, no finalzinho tem uma queda d'água, uma cachoeira. Estou falando isso só para você ter certeza que realmente eu fui até lá. E você vê a fé do povo. O pastor Marcos, esse lá do Rio de Janeiro, a mesmíssima coisa. Eu estive na Baixada Fluminense, lá na igreja dele, onde as pessoas ficavam observando perplexas, quando ele encostava a mão na cabeça de um fiel e esse fiel simplesmente desmaiava. Ele estava, teoricamente, tirando o obsessor que estava ali. Nesse caso, falam do abuso e quando você pega o relato dessas vítimas, de que esses rituais eram feitos justamente para, olha, eu vou ajudar na tua parte sexual, na tua parte financeira. Teve um caso no passado, que não tem a ver com abuso, mas sim com explorar a fé do povo. Um homem consultava, se dizendo um vidente, não era vidente, na verdade, uma espécie de pai de santo. E ele pegava os dados da vítima e dizia, volte daqui a uma semana. A vítima voltava e ele passava esses dados para a quadrilha, que fazia todo um levantamento dos bens daquela vítima. Quando a pessoa voltava, ele dizia, vejo aqui um sítio. Olha, tem um sítio aqui, mas deixa eu te falar, aproveite a oportunidade, esse sítio não é bom, venda esse sítio. E anuncie isso o mais rápido possível, me manda o anúncio. A pessoa fazia isso. E ele mandava a quadrilha comprar o sítio. E ele orientava a pessoa a vender mais barato, porque ele estava levando vantagem em cima daquilo.
Agora, que ser humano é esse que se aproveita da fé das pessoas? No caso aqui de Belo Horizonte, numa área nobre, a gente está falando do Sion, São Francisco, áreas onde você tem uma circulação de um público diferenciado que busca ali o conforto espiritual. Nesse caso, as vítimas relatam que em algumas cerimônias, o fato dele ser policial, não sei se era por isso, mas ele colocava uma arma ali no meio da sessão, onde estava fazendo aquele trabalho e as pessoas se sentiam intimidadas, ficavam com medo. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais de como essas pessoas relataram para o Ministério Público e para a Polícia Civil esses abusos, essa extorsão. Lembrando que esse casal já tinha uma medida onde eles não podiam atuar mais nesses templos e que foram presos justamente porque chegaram outras denúncias dizendo, olha, eles continuam atuando. Não tenho dúvidas que a defesa nega isso. Inclusive, o espaço está aberto. Agora, a informação que esse senhor, esse líder religioso, sacerdote, pai de santo, sei lá como você vai chamar, ou como ele se identifica, né? Fato é que as denúncias mostram um comportamento completamente inadequado e não me venham com essa história de que a culpa é do santo, que ele está incorporado e é o santo que está fazendo isso. A culpa é do cavalo, é do homem que está ali. Porque as histórias mostram um absurdo. São quantas vítimas? São 6 vítimas, não é isso? E nós conversamos, tivemos acesso a 2 vítimas, pelo menos. E essas pessoas vão falar aqui no Brasil de como funciona isso tudo. E, gente, vai se aproveitando da fragilidade, do momento difícil que você está vivendo e vem com uma palavra de conforto, daqui a pouco vem com apresenta para você um caminho e você tem fé e vai buscar aquele caminho, vai seguir aquela orientação, só que, se aproveitando disso, as coisas aconteciam. São relatos fortes que daqui a pouco, nesse feriado, nós vamos trazer aqui na tela da Band. E ainda, usuários do Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte denunciam situações desgastantes na hora do atendimento na unidade. O atendimento começa 8 da manhã, mas as senhas são distribuídas, como é que é o negócio? Às 10 da noite? Então você está me dizendo o seguinte, né? Que os tutores, desses cães, dos pets, dos gatos, enfim, eles precisam fazer o seguinte, pega a senha, 10 da noite, para conseguir o atendimento, só que só vai atender às 8 horas da manhã. Então a pessoa, para poder ter acesso a esse serviço, ela tem que praticamente passar a madrugada nessa unidade. E a pessoa vai ali por quê? Porque precisa. Porque não tem dinheiro para poder pagar um tratamento. E vai ver o preço de um tratamento, de uma cirurgia. Esse mercado do pet é o que mais cresce no Brasil, se bobear. O que você tem de pet shop, de clínica veterinária. E às vezes as pessoas querem ter um bicho, mas não tem grana para poder manter. Ou tem um problema sério de saúde e você não tem como fazer o tratamento. Aí você vai buscar o apoio de uma unidade que se propõe a fazer um atendimento diferenciado. Só que a forma do tratamento é um absurdo como estão tratando os tutores desses animais. Esquece o bichinho, tá? Eu estou colocando aqui na pessoa, no tutor, naquele que tem que chegar 10 da noite para conseguir atendimento às 8 horas da manhã. A gente não consegue mudar isso? Em pleno ano de 2025? Não. Daqui a pouco a gente vai dar voz a essa turma aqui. Olha, hoje faz 100 dias do assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. Lembra? Ele que foi morto durante o trabalho no bairro Vista Alegre.
os familiares, amigos, colegas de trabalho se mobilizam para pedir justiça, relembrar a trajetória do Laudemir e cobrar que o caso não caia em esquecimento. O homem que tirou a vida desse gari se dizia um empresário, consultor, sei lá o quê, marido de uma delegada. Ele diz que saiu para trabalhar, estava num emprego novo. Ela dizia que ele não tinha acesso às armas, porém, ele pegou a arma. No primeiro momento ele falou que foi escondido dela, que ele chegou, porque ele estava com medo, não conhecia o caminho, que ele chegou numa espécie de viela, mandaram voltar, ele não conhecia, aí ele foi, pegou aquela arma, botou ali porque ele estava com medo, e quando chegou ali, o caminhão não deixou passar, e ele queria passar, e aí ele saiu, apontou a arma, mas a arma disparou sozinha. Ele não viu que atingiu alguém, e depois ele foi embora, foi para casa, passear com os seus pets, levar o cachorro para fazer xixi. Falou com a esposa, mas falou que não disse nada, né? Aí depois foi para a academia treinar, como se nada tivesse acontecido. Aí a polícia chegou. Depois a gente foi descobrir que, na verdade, ele liga para ela, que ele usava a arma dela, sim. Tem vários vídeos em momentos diferentes. Tem ele disparando uma arma, que eu não sei se é dela ou de um outro cara que aparece numa varanda, no que dá a entender que é numa comemoração de fim de ano. Aí ele está guardando a arma, ele está passeando com o cachorrinho na imagem que você está vendo. E depois, no depoimento, muito tranquilo, dizendo que nada tinha acontecido, nem sabia o que era. Mas depois ele volta atrás. E assim, como passa rápido, né? A gente está falando de 100 dias, um caso que marcou o Brasil inteiro. E que veio uma discussão muito grande sobre a forma que a gente está olhando para o coletor de lixo, para o gari. Essa imagem que nós estamos mostrando é quando ele foi baleado e foi morto, o colega recebendo. Essa outra imagem é do autor do crime, recebendo uma honraria numa loja maçônica aqui no estado de Minas Gerais. A delegada, que era do enfrentamento à violência doméstica, pessoa conhecida, esse cara acabou com a vida dessa mulher, ou pelo menos com a vida profissional. Porém, o que a gente percebe durante essas investigações e tudo que chegou e foi divulgado, que ela permitia o acesso às armas. Tanto que tem um vídeo que ele grava. Ó, se precisar de alguma coisa, tem aqui, ó, a pistola. Era uma Glock 9mm e uma outra, não é isso, Ulisses? Então daqui a pouquinho a gente vai falar e vamos dar voz. Vamos pedir por justiça nesse caso? Sim. São 100 dias, passou rápido e a gente vai esquecendo. Eu falei aqui de um caso de suspeita de estupro. Um religioso abusando de fiéis. E lembrei para vocês 2 casos. O do João de Deus e do pastor Marcos. Religiões completamente diferentes. Casos que aconteceram em outros, eu acho que 2015, depois 2018, enfim. Mas a gente não pode esquecer dessas coisas, porque elas continuam no nosso cotidiano. E a gente tem que estar atento. São 4 horas e 13 minutos. Alô, BH em região. Domingo tem mais 300 mil reais em prêmios no Minascap. Dá só uma olhada nesse recado aí, ó. Sabe aquele presente que está sempre por perto? É o Minascap. Está na palma da sua mão no aplicativo, com o revendedor amigo e até no comércio da sua rua. E está presente com mais de 300 mil reais. São 24 prêmios de 2.500 a 200 mil reais. E essa premiação, coisa boa. Dá até pra gente realizar o sonho. Então corra, compra o seu e receba esse presente com alegria. Minascap, presente pra vida toda. Ô, meninos, coisa boa mesmo. São 20 giraminas de R$ 2.500 e premiação em dinheiro para usar como quiser. E ainda tem um prêmio de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 15 mil e mais um prêmio de R$ 30 mil em dinheiro esperando por você. E a emoção continua com o super prêmio de R$ 200 mil em dinheiro. E para presentear
né, para você conseguir realizar todos os seus sonhos. Comprando o Minascarp, você ajuda as APAES da nossa região, espalhando solidariedade e oportunidades para todo canto. Garanta já o seu, pegue o telefone celular, aponte para o QR Code. Tá vendo esse link que aparece aí? Opa, clicou nele, olha a sorte batendo a sua porta. Todos os domingos tem sorteio ao vivo, sem acumular. Só para BH e região, aqui na tela da Band. Minascarp, presente para a vida toda. Olha a sorte aí, toque, 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 toque. Vou para o intervalo e volto já, é rapidinho. Bom, e para você que está falando assim, poxa, o WT entrou mais cedo lá com o Brasil Urgente Minas, mudou o horário. Não, gente, é que hoje você tem um encontro marcado aqui na Band com ele. Solta um trechinho dele aí, ó. Você hoje vai acompanhar a Andrea Bocelli aqui na tela da Band, meu amigo. Então é o Natal pro Bem, né? Um concerto sinfônico incrível que você vai acompanhar. Então a gente começou um pouquinho mais cedo, você vai embalar junto com a gente. Tá a previsão aqui, ó. Hoje a gente está aqui com o Andrea Bocelli, a gente vai apresentar, é um show inédito do Andrea Bocelli, durante o concerto sinfônico Natal para o Bem. A gente vai começar aí com muita alegria, né? Você vai acompanhar grandes artistas e a voz marcante e emocionante de Andrea Bocelli. Aguarde. Então a gente tem, ó, vamos até às 5h30, certo, Ulisses? Vamos até às 5h30 com o Brasil Urgente Minas. Depois você tem o Jornal Band Minas até às 18h. Depois tem o Jornal da Band. E aí, às 7h você tem Andrea Bocelli aqui na tela da Band. E é uma ótima oportunidade nesse feriado para você jantar ao som do Andrea Bocelli, acompanhando um show incrível, um concerto maravilhoso junto com a sua família, tá bom? Olha, são 4h19. Meus amigos, vamos falar da turma que está procurando atendimento, né, no hospital público veterinário aqui de Belo Horizonte. E eles estão denunciando situações muito desgastantes na hora do atendimento na unidade. Primeiro, né, o atendimento começa às 8 horas da manhã, mas as senhas são distribuídas às 10 da noite. E aí, os donos dos pets precisam passar a noite inteira para conseguir ter acesso ao tratamento. Vamos dar voz a essa turma. São quase 10 horas da noite. Porta do Hospital Veterinário Público em Belo Horizonte. Animais idosos, doentes, atropelados. Todos esperando por atendimento. E ao lado deles, tutores que enfrentam o frio, chuva, insegurança e uma madrugada inteira em claro. É o sacrifício que só amor por um bichinho explica. É péssimo, né, para ficar sentado, né, esperando a boa vontade, né? Então, quando dizer a gente não tem o que pagar, então tem que esperar, né? Mas assim, mas não é fácil, né, não. Penélope, de 14 anos, está com câncer e precisa de cirurgia para retirada dos tumores. Minha colega falou que veio aqui 3 vezes, não conseguiu nada, né? Então vamos ver, né, o que vai resolver, né? Para quem não tem condições de pagar uma clínica particular, resta esperar. Beethoven foi adotado há apenas um mês, estava abandonado na rua. Hoje, depende dessa espera para sobreviver. Ele foi seguir a minha menina para o ponto do ônibus e o ônibus bateu nele. Aí no ônibus bater nele, ele quebrou as 2 patas traseiras. Por eu estar desempregada, só a minha filha trabalhando, a gente não tem condições de estar arcando com despesa hospitalar para ele. Como eu já tenho o costume de vir aqui com meus outros cachorros, aí eu trouxe ele para ela poder ter tratamento, né? Porque ele foi atropelado, né? Mas assim, aí tem essas dificuldades, né? Que tem que vir antes, a gente já veio mais cedo com ele, não conseguiu atendimento, aí teve que voltar agora para tentar conseguir um atendimento no dia seguinte. E a desinformação agrava o sofrimento da Júlia e do Valente, que foi tomar vacina e por um descuido acabou sendo atropelado. Muitos chegam sem orientação, despreparados para horas de espera, o que estressa ainda mais os animais. Eu não sabia que tinha que passar a noite inteira aqui, né?
Aí agora eu tô até vendo se eu vou conseguir ficar ou se eu vou ter que ir, por causa que eu vim sem bateria no celular, porque eu achei que era só vir pegar a senha e amanhã eu voltava, né, pra casa, beleza. Só que tem que passar a noite aqui. Tanto que eu nem trouxe nada pra ele, não trouxe água, não trouxe água porque eu não sabia. Quem frequenta o hospital sabe que o problema é antigo, a demanda é maior do que a estrutura consegue atender. O hospital aqui é muito recomendado, porque ele tem os recursos, né? Mas a demanda é muito grande. Um hospital só, né? Então fica difícil. Inaugurado em maio de 2021, o Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte oferece atendimento gratuito de pequena, média e alta complexidades para animais de famílias da capital que não têm condições de arcar com tratamento particular. No local também são realizados exames laboratoriais e de imagem, atendimentos de urgência, cirurgias e internações. O hospital funciona de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mas as senhas, que são limitadas, começam a ser entregues às 6 horas da manhã. A espera longa na rua se estende para este ambiente, improvisado recentemente para a acomodação dos tutores e animais. Cães e gatos ficam juntos no mesmo espaço da recepção. Isso pode causar efeitos diretos na saúde dos animais. O estresse vivido aqui pode agravar quadros clínicos e exigir intervenções de emergência. Sem isolamento adequado, qualquer barulho ou movimento pode gerar medo, tensão e mais estresse nos animais já fragilizados. É uma situação que realmente ela foge do ideal. O ideal, ainda mais pensando em cães e gatos, né? Quando a gente, por exemplo, vai para um posto de saúde, a gente já vai esperando uma demora, a gente já tem essa consciência da demora, que a gente pode ficar ali várias horas, às vezes um dia inteiro. E realmente os animais eles não têm essa noção que vão ficar ali muito tempo, né? E infelizmente isso realmente acontece, mas é uma situação que ela é muito reflexo do que o município oferece hoje para a população, né? Hoje nós temos um hospital veterinário só funcionando em Belo Horizonte e tem uma demanda gigantesca de atendimento. Eu já acompanhei, desde quando o hospital foi inaugurado e venho acompanhando a evolução, a estrutura de acolhimento do hospital veterinário melhorou muito, desde que antes as pessoas esperavam na fila, do lado de fora, hoje tem um ambiente com um café, com água para os animais, com água para as pessoas, biscoito, mas a demanda é muito maior do que a capacidade do hospital, e isso acaba gerando essa demora muito grande. E até em conversas com a equipe do hospital, existem relatos de pessoas que vendiam as senhas de abandono dos animais. Isso tudo precisou ali fazer um movimento para uma organização melhor, para que as pessoas que realmente levam os animais e querem um bom cuidado deles fossem atendidas. Mas, sem sombra de dúvidas, é um ambiente que não é o ideal, é um ambiente que é desconfortável para os animais, e isso pode impactar, sim, no quadro de saúde dos animais. Mas a situação hoje é uma situação ainda que o município não investe o suficiente, mas a promessa do município, Vitor, é que seja construído mais um hospital veterinário, e o hospital ali do Madre Gertrudes, até mesmo porque ele já atingiu o seu limite de capacidade, ele seja transferido para um espaço maior, e isso deve acontecer logo no começo do ano. Parece que a documentação para a licitação ou para o chamamento público já está pronta para ser divulgada. Enquanto isso, a realidade da madrugada continua sendo rotina para quem precisa de socorro. Tutores angustiados, que chegam aqui exaustos, inseguros e aflitos, vendo seus bichinhos já fragilizados enfrentarem mais um sofrimento antes mesmo de serem atendidos. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o horário de distribuição das senhas a partir das 10 da noite do dia anterior, tem o objetivo de evitar a venda de senhas e as longas esperas na fila. Além disso, informou que o espaço continua com uma sala para que as pessoas possam esperar pelo atendimento. Ainda segundo a Secretaria, o espaço conta com Wi-Fi, lanche, água, atendimento psicológico e passatempo para as crianças. As Patas informou que um sistema de agendamento online será implantado a partir do primeiro trimestre do ano que vem,
Sobre o atendimento, foi informado que o hospital atende animais com tutor identificado, conforme normativas sanitárias. E, por fim, a secretaria informou que o banheiro químico foi a solução adotada para atender ao grande fluxo de pessoas e que a limpeza é realizada diariamente. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre tive cachorro na minha vida, né? E venho de uma família muito simples. E a gente tratava no hospital na Mangueira, lá no Rio de Janeiro, que era de graça, né? Então você precisava castrar, o bicho estava com alguma micose, alguma coisa, você ia buscar atendimento ali. A gente não tinha grana, vamos falar a verdade. E a vida inteira eu tive bicho. Esse mercado, ele cresceu muito. E o tratamento, dependendo do tratamento, a pessoa não consegue pagar. E assim, já que o município se propõe a dar esse atendimento a essa população que não tem recursos e, na maioria das vezes, acaba recolhendo um animal ou acolhendo um animal que está abandonado na rua, a gente não pode tratar esse tutor dessa forma. Desculpa, se estão vendendo senha, você tem que prender o sujeito que está fazendo isso. Mas não é obrigar a pessoa a chegar às 10 da noite para poder para ter atendimento às 8 da manhã. A senha não é por CPF, como é que o cara vende isso? Ele está vendendo, quem é que está vendendo? Prende! Mas você não pode ficar penalizando as pessoas. Será que numa cidade tão grande como essa a gente não consegue fazer uma parceria público-privada e eu vou ter que esperar o primeiro trimestre do ano que vem? É isso mesmo? Ô, gente, não pode ser difícil arrumar isso. E aí, isso, é claro, eu entendo que vai precisar de recurso, mas esse é um serviço que é fundamental. A gente está falando da saúde não só do animal, como também da pessoa. Você sabe que a companhia de um bicho ajuda muito no emocional de uma pessoa que está com depressão, que encontra ali o carinho, o afeto. A casa que tem um bichinho, seja um cão, um gato, ela muda, gente. É diferente. E quem gosta, gosta. Agora, a gente não pode tratar essa pessoa dessa forma. Ela vai estar precisando de ajuda para o bicho e é obrigada a passar a madrugada inteira numa sala como essa? Deixa eu perguntar, senhores vereadores aqui de Belo Horizonte, os senhores já dormiram ali? Os senhores já sentaram ali naquele banquinho ali, pegaram uma senha às 10 da noite e ficaram até 8 da manhã? Eu duvido que um vereador aqui, pode pegar qualquer um, tenha passado por essa situação. Vocês não passaram por isso. Inclusive, eu não tenho dúvidas que o prefeito atual também não passou por isso. Ele nunca foi ali ficar de 10 da noite a 8 da manhã. Porque se uma autoridade aqui, do município de Belo Horizonte, se tivesse passado por uma situação como essa, a Rama já tinha encontrado uma solução. Eu não tenho dúvidas. A percepção que eu tenho é que as pessoas, antes de entrar na política, elas fazem de tudo. Vão a tudo quanto é lugar, faz isso, faz aquilo. Depois que entra e senta numa cadeira, seja de vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, deputado federal, qualquer coisa aqui nesse país, a pessoa esquece. Ela perde o vínculo com o povo, ela para de ouvir o povo, ela fica ouvindo o assessor. Fala assim, ó, não, pega o telefone com o meu assessor. Não, o meu assessor resolve. Porque a pessoa para de vivenciar a cidade. E isso aí a gente muda com um olhar diferenciado para esse problema. O olhar de quem vivencia isso. Eu tinha um diretor de TV, numa outra emissora, que ele falava o seguinte, olha, um apresentador de TV, quando ele começa a ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que ele faz é morar num condomínio bom, fechado. Ou então ele compra um carro blindado. E ele para de andar na cidade e para de ouvir a voz do povo. E aí tudo aquilo que ele construiu ao longo da sua vida profissional, trazendo a temperatura da rua e as demandas do povo, ele não consegue mais fazer, porque ele está isolado, ele não vive mais a realidade do povo. E isso ficou na minha cabeça e eu faço questão de ouvir e estar perto dos lugares. Eu não sou candidato a cargo público nenhum, tá, amigo? E se um dia eu aparecer pedindo voto, não vota em mim. Eu digo que o meu partido é feijão, arroz e trabalho. E eu espero
que essa turma que se propõe a fazer política nesse país, porque é através da política que a gente vai conseguir solucionar problemas como esse, que essas pessoas comecem a ouvir o povo e comecem a experimentar situações como essa. Para o cara chegar num plenário, chegar na Câmara de Vereadores e falar, gente, ó, passei a noite no hospital tal. O que eu senti foi isso, o que eu vi foi isso, é isso. A gente tem um problema de venda de vagas, o povo lá tem banheiro químico, o banheiro tá sujo. Como é que a gente resolve aqui? A gente consegue resolver? Porque senão a gente não vai encontrar um caminho ali. E essas pessoas vão continuar em sofrimento. Vamos tocar o nosso barco. São 4 horas... E se os senhores parlamentares, políticos estiverem incomodados com a minha fala, por favor, não precisa mandar cartinha para mim, brigar comigo, até porque cara feia para mim é fome. Faz o seguinte, resolve o problema que eu não falo mais. Beleza? Olha aqui, você que financiou um carro, moto ou caminhão e as prestações não estão cabendo no seu bolso, estão altas, atrasadas, o banco já está te ameaçando tomar teu bem. Sabe aquelas ligações de cobrança que não param nunca? Cara, que isso é um inferno na vida do ser humano. Calma. Antes de perder o sono, tá? Tá vendo esse telefone que está na tela? 2566-2701. Você vai saber como que está a sua dívida com o banco ou reduzir imediatamente o valor da prestação. Segura aqui, deixa eu mostrar para você. Ó, a pessoa tinha uma dívida no banco de 105 mil. Ela quitou por 15 mil e teve um desconto de 90 mil reais. É possível isso? Sim, mas você precisa de um profissional para te orientar. Você vai acompanhar aqui o relato de quem já passou por isso, exatamente por essas situações que eu estou te falando. Roda aí. Bom dia, pessoal. Vim aqui para poder estar falando com vocês sobre essa empresa, super empresa, que resolveu um problema meu aí. Pessoal, pode contratar o serviço top. O pessoal me deu assessoria em que realmente eu precisava, conseguiu fazer a diminuição dos juros do meu contrato e hoje estou com o meu carro inteiramente para mim, porque esse pessoal, esses topzeiras de linha, fizeram acontecer com o meu processo aí e conseguiram me ajudar na diminuição dos meus juros aí. Pessoal, pode confiar, eu falo aqui da cidade de Ouro Preto, pode confiar mesmo que o trabalho do pessoal é seguro e é garantido. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Tamo junto, um abraço aí para o nosso amigo da cidade de Ouro Preto, cumprimentando você, cumprimento a todos aí do município. Você está vendo? Isso acontece com muita gente e tem um detalhe que ninguém sabe. Você tem o direito de discutir o seu contrato com o banco, isso é um direito seu. Pode ser que você esteja pagando juros abusivos sem saber e é exatamente isso que faz as suas parcelas ficarem tão altas. Então atenção, para você telespectador da Band, o cálculo dos juros é de graça, você não vai pagar nada. Depois desse cálculo, você recebe uma orientação completa para justamente parar de pagar 2 carros, sendo que você comprou um. Você comprou um, vai pagar 2? Não! Você vai ligar agora ou vai mandar um zap. 2566-2701. Ou então pega o celular, aponta a câmera para o QR Code que está na tela para você ver. Deixa eu trazer só esse outro exemplo. Não, esse aqui é o de 109. Tem aquele outro ali, que tinha um outro exemplo ali, ó. Olha lá, 47 mil. A dívida com o banco era 47 mil, quitou por 9 mil, desconto de 38 mil reais. Desculpa, dinheiro não aceita desaforo. Para de dar dinheiro para o banco. Calcula a tua prestação. Se estiver errado, eles vão ter que devolver, vão ter que quitar isso aí. 2566-2701. E acidente grave em BH envolvendo 4 carros. 4 pessoas ficaram feridas. A Luciana Viana está chamando ao vivo. Pois não, Lu? Boa tarde. Olá, WT. Boa tarde a você, a todos ligados na tela da Band, né? Nesta quinta-feira, feriado, mas bastante movimentada a situação aqui no bairro Aparecida, região noroeste de Belo Horizonte, a rua Bernardo Cisneiro, né? Nós estamos aqui, eu e Nicanor Mendes. Ao meu lado está a Janaína Antunes, ela é empresária, dona da loja, que está aqui bem ao lado, Nicanor Mendes vai mostrar pra gente. Ela é vizinha ao imóvel que foi atingido. Hora do acidente, até ali o restante, né? Sobrou dos carros, os 4 carros envolvidos no acidente, a loja dela ficou ali bloqueada. Janaína, foi um susto muito grande, foi no fim da manhã. Seu marido, né? Como é que está a situação dele agora? Ele estava dentro de um dos carros, é isso? Agora ele está muito bem, boa tarde, primeiramente. Agora, muito bem, né? Tava acontecendo um evento aqui na loja, né? A Black Friday, tava a loja muito cheia. Nós ouvimos um estrondo muito alto e eu cheguei aqui da porta para ver. E o carro,
Aí eu já corri, eu já vi que era meu carro, meu esposo ele estava ajudando a gente na loja, pediu para só um minutinho que eu vou pegar uma coisa no carro. Nesse intervalo aconteceu o acidente. Questão assim de um piscar de olhos, um segundo, né? Ele entrou no carro 5 segundos lateral de onde estava. Ele teve um ferimento na perna, mas tá tudo bem, né? Nada. Joia, tá tudo bem, graças a Deus. Só umas escoriações mesmo. Agora, Janaína, você me dizendo que a loja estava cheia, né? Porque nesse momento está fechada, mas estava cheia, Black Friday, promoção e graças a Deus, né? Nada mais grave. Não teve nenhum vítima fatal, né? Foi algumas coisinhas, mas, né? Graças a Deus, na fatal não teve. Bom, Janaína, eu te agradeço muito, viu? Obrigada por falar conosco. A gente vai falar agora com o senhor Marcos. O senhor Marcos, ele que é... Aí, ó, a Janaína indo lá para a loja dela, né? A Janaína está até caminhando ali, né, Janaína? A gente está vendo ali o restinho ainda do que sobrou dos carros, né, Janaína? Janaína, o seu carro tem seguro? Qual é a situação? Tem seguro, né? Já acionou, já buscou, o reboque já buscou e olha... Manda um abraço pro seu marido, viu? Melhoras para ele, né? E você viu que um milagre, graças a Deus. É agradecer, né, Janaína? Tudo de bom para você aí na sua loja, viu? E aqui o seu Marcos, ó, seu Marcos, por gentileza, fica aqui ao meu lado. O seu Marcos José, aposentado, nascido e criado aqui no bairro Aparecida, conhece todo mundo aqui nesse bairro, inclusive conhece, né, há muitos anos, desde a infância, o senhor que dirigia o primeiro carro, que desceu e acabou batendo nos demais e aconteceu o que aconteceu aqui hoje, né, senhor Marcos? Como é que foi essa dinâmica do acidente? Relate pra gente, enquanto o Nicanor Mendes vai tentando mostrar pra gente. A gente observa, inclusive, que a rua é bastante inclinada, a gente tá aqui assim, né, com o joelho meio que dobrado, mas, pois não, estamos ao vivo, WT ouve o senhor, boa tarde. Boa tarde. A dinâmica do acidente é que um carro, a gente não tem como, assim, precisar... Eu estava dentro de casa quando escutei um barulho muito forte, um estrondo, saí correndo e vi que o portão tinha caído em cima da minha nora. Então ela estava debaixo pedindo socorro com o portão. Então eu tirei o portão, de cima dela veio mais algumas pessoas, nessa hora que a gente vê a solidariedade das pessoas correndo e seguraram e ajudaram ela e eu saí para fora. Aí vendo mais ou menos, sabendo que a dinâmica, o pessoal estava comentando comigo, o carro do senhor, minha descendo, colidiu no primeiro carro que estava estacionado em frente à minha casa. Esse carro veio a rodar, capotar, bateu no muro da minha casa, que derrubando o portão, que caiu em cima da minha nora, e atingindo os outros 2 carros. WT, pois não, estamos aqui à sua disposição e o senhor Marcos José te ouve. Ô, senhor Marcos, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de o senhor estar conversando com a gente. Eu estou olhando agora a calçada aí onde o carro atingiu e eu percebo a altura do degrau, então ali não dá para você passar, você tem que ir para o meio da rua para poder descer, porque a calçada não permite isso, muito em função da forma como essa rua foi projetada. É uma ladeira muito alta. E aí, senhor Marcos, eu queria fazer... Ela é uma mão dupla, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Isso. Quando chove, os carros encontram dificuldade para subir essa ladeira? Sim, realmente, no período chuvoso, com o asfalto molhado, para subir fica difícil. Os carros costumam patinar. Os carros começam a patinar. Senhor Marcos, essa rua que nós estamos mostrando agora... Ela é muito inclinada, como é aqui que fica pertinho da Band, a 13 de setembro, no Morro das Pedras. O senhor acredita, é possível transformar essa rua em mão única? Tem saída ou entrada por cima? Tem saída por cima e por baixo. Perfeito. O senhor acredita que transformar mudando a mão dessa rua, só descida, pode ajudar? Porque eu vejo que tem carro estacionado de um lado e de outro, as pessoas não conseguem andar sobre a calçada, elas precisam ir para o meio da rua. Se mudar a direção da pista, ou seja, a pessoa só vai descer, porque subir em chuva é praticamente impossível, o carro fica derrapando. Se a gente mudar a mão da via, o senhor acredita que acidentes como esse, a gente vai estar evitando acidentes como esse? Porque sendo uma mão única, né? Facilitaria mais, né? Então poderia evitar acidentes como esse, que poderia ser, justifica, né? Porque a rua é muito íngreme, né? E é muito difícil mesmo. Então, com mão única melhoraria. E posso fazer uma pergunta para o senhor? Os acidentes já ocorreram aqui?
Pode. Senhor Marcos, o nosso cinegrafista vai fazer o movimento lá para a parte baixa da rua. Lá naquele cruzamento lá embaixo, é muito comum a gente ter acidentes ali? Já teve acidentes ali, vários acidentes. Porque a gente está vendo, porque todas as características desta rua, senhor Marcos, mostra realmente uma ladeira muito puxada e logo lá embaixo tem até a placa de pare. Mas como é uma ladeira e quando tem chuva ali, a gente tem que mudar, fazer alguma coisa para evitar esse tipo de coisa. E a proposta que eu faço ainda, senhor Marcos, o senhor como morador da rua, como é que a gente resolve o problema dessa calçada aí, meu amigo? Você está dando uma sugestão, né? Que seria a mão única. Colocando uma mão única melhoraria, sabe? Facilitaria e poderia evitar alguns problemas. Bom, tá aí. Eu agradeço, Lu. Lu, mostra... Senhor Marcos, eu vou pedir a Lu para mostrar o portão, como ficou o portão, porque foi uma pancada muito forte, gente. O carro veio, né? A gente ainda não sabe se a pessoa teve um mal súbito, enfim. Mas esse portão... Olha o tamanho dele ali. E é um portão de ferro, né, Lu? Exatamente. Seu Marcos, eu só trazendo aqui a situação da nora do senhor, ela levou 11 pontos, né, na cabeça, já chegou, está aqui, né, passa bem apesar do susto. Só mostrar aqui, ó, a estrutura do portão. Olha, é ferro, né, seu Marcos? Isso, é chapa. Né? Aquela outra parte estava ali, né? Não, isso aí nós colocamos só por causa para tampar o buraco que o muro caiu. O senhor falou que tem animais de estimação aqui, tem que fechar aqui hoje para que eles não fujam, né, para a rua. Então colocou aqui, viu, WT, para tampar aqui esse buraco, ainda tem uma abertura aqui. Há outros carros estacionados aqui, porque aqui mora o seu Marcos, né, com a esposa, tem também a irmã, o filho, né, netinhos também. Então, WT, a família toda, né, todo mundo hoje em casa, tranquilo aqui, né, aqui a nossa vizinha aqui, né, como o senhor disse, trabalhando, e dos males o menor, né? Mas todas essas sugestões, a questão da rua bastante inclinada, mão dupla, ali embaixo a gente vê que a movimentação é intensa. Qual o nome daquela rua ali, seu Marcos? Leopoldino de Oliveira. Então ela é bastante movimentada, né? Passa ônibus, passa caminhão, realmente algo precisa ser feito aqui, viu, WT? Ela é tão íngreme que não pode descer ônibus. Se descer ônibus, ele agarra ali embaixo, ele não consegue passar. Agora, Lu, você está me ouvindo? Eu agradeço muito, viu, senhor, falar conosco. Pois não, claro, WT, estamos te ouvindo. Faz uma gentileza, então. Você gosta muito de pão de queijo, não gosta, minha amiga? Eu sei que você gosta de pão de queijo. Então, vamos fazer o seguinte, um desafio para você. Mas é demais da conta. Então, olha, vamos mostrar onde está. O nosso cinegrafista vai se aproximar, vai fechar bem pertinho de você e eu te desafio a subir a calçada aí. Vamos fechar lá para mostrar o desafio. Sobe a calçada aí, Lu. Consegue? Segure para mim, por gentileza. Seu Marcos, nós vamos subir a calçada aqui. Essa é a calçada, ó. Então, WT, se a gente está vindo aqui, né, ok. Vamos aí, ó, lá. para a gente subir, viu? A gente vai mostrar que é o desafio, ó. Subindo aqui, ó. Uma pessoa com uma mobilidade reduzida já teria uma dificuldade, né, WT? Ó, olha aqui, olha o ângulo da minha perna para poder, ó, subir, WT. E aqui, ó, só, ó, tá vendo? Isso ganhou pão de queijo. Idosa, eu não subo. Não tem condições. Eu não subo. Não, tô te falando. WT, aqui, ó. O joelho não vai deixar. Para descer não dá aqui, ó. Agora tenta descer, Lu. Vamos lá, devagar, hein? Não, escorrega, ó. Devagar. E aqui, seu Marcos do céu, como é que o senhor arruma aqui? Porque, olha que Ela eu sou faz nascida e ginástica. criada também, assim, numa rua que subia e descia, mas, ó, aqui, WT, ó. E aí, deixa eu Então, perguntar uma realmente, coisa. Se puder ser feito algo aqui, seria melhor, né, seu Marcos? Deixa eu só falar uma coisa, então, porque a gente está mostrando um acidente com um carro que acertou um portão, né? Nós tivemos a mobilização dos moradores, né? Nós tivemos 4 feridos e nós estamos aproveitando essa oportunidade para trazer outros problemas desta rua para ajudar esses moradores. Porque a gente não está falando só de um acidente, a gente está falando das pessoas que descem em alta velocidade, do morador que é obrigado a ir para o meio da rua porque ele não consegue passar na calçada. A gente está falando que, por exemplo, como essa rua é muito inclinada, num dia de chuva, o carro não consegue subir, ele fica derrapando muitos veículos. E a gente tem que encontrar uma solução para dar mobilidade nesta rua e segurança para esses moradores. Porque, Marco, você mora aí há quanto tempo? Eu moro aqui há 40 anos.
Essa é a tua realidade aí há 40 anos. Alguma coisa mudou? Eu acredito que, de repente, o que eles fizeram de diferente na rua, Marco? Nada. 40 anos. Ela continua a mesma coisa. Isso, só era de pedra, né? Paralelepípedo, e asfaltaram. Era a única coisa, a mesma coisa. A mesma coisa, Lu, que aconteceu na rua do Marcos, aconteceu na minha rua. Eu morava numa ladeira assim. Era paralelepípedo, aí depois eles colocaram o asfalto. E aí a gente aproveitou quando era moleque para poder escorregar. A gente andava de carrinho, de rolimã, descia numa outra realidade, que hoje não é possível fazer. Aquele papelão também escorregando. Lu, obrigado. Marcos, obrigado. Exatamente. A gente está encaminhando aí essas demandas, tá? Para BH Trans, Prefeitura, ver como é que a gente consegue ajudar vocês aí nessa situação. Muito obrigado pela gentileza do bate-papo. Olha como é que tá ali, ó. Se você subir de carro agora, qualquer chuvinha, você não vai subir. Você vai ficar agarrado ali e não vai andar. Eu costumo dizer que não é difícil encontrar os problemas. O difícil é saber por onde começar de tantos problemas que a gente tem. Mas vamos lá, a gente não pode desistir. Black Friday chegando e tá todo mundo de olho nas ofertas para acertar nas compras. E a TIM Ultrafibra está com uma super oferta para dar um up na internet da sua casa, dar aquela levantada. Até porque não adianta comprar os produtos, os melhores produtos, se a sua internet, a internet da sua casa, está travando, né? Concorda comigo? Então se liga nessa oferta imperdível. Aproveite 1 GB de ultra velocidade por apenas R$ 129,99 ao mês no débito automático e ainda tem o streaming incluído, né, no plano para você curtir os seus filmes, realities, novelas. Ei, o mocinho beijando a mocinha, é aquele momento que para tudo, né? Tem aquelas séries originais e isso tudo, gente, por apenas R$ 129,99 ao mês. Você tem 1 GB com o streaming incluído, tá? É muita internet para deixar a casa toda conectada. Então mude agora para TIM Ultrafibra. Escaneie, pega o celular, escaneia o QR Code, apareceu aí aquele negocinho amarelo ali, é o link. Você vai clicar e já vai ter as informações da TIM, tá bom? Você pode ligar no 0800 880 4141. Acesse tim.com.br/TIM Ultrafibra. Ou você vai numa loja TIM, vai lá conversar com a turma, bater um papo, saber das novidades. TIM, imagine as possibilidades. E hoje, 100 dias. Hoje faz 100 dias do assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes. 44 anos, morto durante o trabalho no bairro Vista Alegre. Familiares, amigos, colegas de trabalho se mobilizam para pedir justiça e relembrar a trajetória do Laudemir e cobrar que o caso não caia em esquecimento. Veja na tela da Band. Com a blusa e o perfume que o marido usava para trabalhar, Liliane, a viúva do gari Laudemir Fernandes, aguarda as primeiras audiências de julgamento do crime marcadas para a próxima semana. Ela quer que o assassino confesso vá à júri popular e pegue a pena máxima. Aonde cabe a justiça vai encaixar nele sim. E ele vai ter a sentença dele sim. Felizmente nós não podemos dar a perpétua para ele, né? Mas eu espero que o tempo que ele passar lá, ele lembre que ele tirou uma pessoa que está fazendo falta. Não é só para a família, mas para a sociedade. Tiago trabalhava com Laudemir e lembra os detalhes do conflito que terminou com o amigo atingido. A testemunha lembra que o empresário Renê Nogueira Júnior teria desrespeitado a preferência do caminhão de lixo e, em disputa por espaço, se exaltou com receio de que o carro elétrico que ele dirigia sofresse arranhões. Descontrolado, desceu com uma arma em punho na direção da motorista do veículo de coleta e foi repreendido. Foi aqui nessa cena mesmo que eu tentei, né, ajudar ele, tentei pegar ele no colo, tentei conversar com ele e ver ele morrer nos meus braços. Foi uma sensação muito esquisita. Era para ser eu, né? Era para ter acontecido comigo, porque eu evitei desse sujeito aí ter tirado na motorista, que era companheira de trabalho. E ele acabou descendo do carro nessa arrogância, nesse alto poder que ele, né, acha que tinha, e tirando entre eu e meu colega, acabou atingindo meu colega, né? Falei com ele, na hora que eu vi ele apontando a arma, engatilhando em direção ao rosto da motorista, né, chamando a atenção dele. Pô, você vai tirar na cara da mulher, irmão? A mulher sentar trabalhando, deu prioridade para você passar, você vai matar a mulher mesmo, você? Familiares, amigos, colegas de profissão e moradores do bairro Vista Alegre se reuniram na esquina em que Laudemir foi morto para cobrar justiça no caso.
O ato, celebrado no Dia da Consciência Negra, evidencia o racismo que a viúva do Gari percebe envolvendo o crime. Marquei essa data por isso mesmo, que foi um racismo não só com o Lau, mas com a Ellen. Ele não só enxergou, como ele tentou eliminar esse menor que ele achou que era, não é mesmo? E ele tentou fazer isso com a motorista e depois ele finalizou com o Lau. Então, assim, para ele, era um ser que não iria fazer falta, não é mesmo? A esposa de René, a delegada Ana Paula Balbino, responsável pela arma usada no crime, segue afastada da função desde o dia 13 de agosto. A Corregedoria da Polícia Civil disse que vai se pronunciar após a apuração do caso. Já a defesa de René informou que vai se manifestar nas audiências da próxima semana e a Band vai acompanhar. Eu vou para o intervalo e volto já. Estamos de volta com o Brasil Urgente Minas. A internet é uma coisa fantástica. Eu acabei de receber uma mensagem de um grande amigo que eu não vejo há muito tempo. A gente serviu na aeronáutica, o Cabo Barbosa. Que bacana, tá lá em Magé, no Rio de Janeiro, me acompanhando. Mandou uma mensagem aqui. Estava lembrando aqui. Ô Barbosa, lembra daquele, lá da onde a gente, aquele, como é que é o nome? Daquele dormitório? Aquelas bicamas, o povo às vezes, de implicância, botava o cara para dormir, tirava o colchão, botava o cara para dormir na tábua, né? Em cima da madeira. O sujeito amanhecia arrebentado. Às vezes você dormia meia horinha porque você tinha que tirar o quarto de hora. Um abraço aí. Eu servi na aeronáutica, na base aérea do Galeão. Foi muito legal. Entrei como recruta, fui para a Polícia da Aeronáutica, fui depois para o Serviço de Investigações e Capturas, onde eu conheci o Barbosa, um grande amigo, ele, o João, nosso saudoso Sub Xavier. E lembrando agora, hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, como as coisas mudaram, né? Falando de colchão, muita gente acorda com dor no corpo, né? Dor de cabeça, cansaço, como se não tivesse dormido. Mas calma, aproveita esse feriado. Estou com uma coisa muito legal para você, de verdade. É um colchão tecnológico da Quality. Maicon tá aqui. E aí, mano, como é que você tá? Você tá bem? Tudo bom, WT? Quando eu falo que é um produto diferenciado, as pessoas, é mais um colchão. Não é mais um colchão não, tá? Principalmente para aquela turma que tem hérnia de disco, não é isso? Exatamente, WT. Prazer estar aqui novamente trazendo esse produto que está mudando a vida de tantas pessoas. Bom, quero falar com você, meu senhor, minha senhora, que acordou hoje com dores nas costas, formigamento nas pernas, bico de papagaio, tem também hérnia de disco. Isso tudo pode estar acontecendo porque o seu colchão, ele não faz você descansar corretamente. É um colchão que não é adequado para suas noites de sono. E é por isso que a gente trouxe a solução agora. Quality Premium. Esse colchão aqui, WT, é o seguinte, é desenvolvido por especialistas, sim. É um colchão medicinal, o primeiro colchão medicinal do Brasil, e ele regula o ponto de pressão na coluna. E aí você não é aquele que afunda, não. Não, né? Ele não afunda. Que tem esse que de afunda, que exatamente. Para levantar do colchão já é um problema. E antigamente as pessoas falavam assim que colchão ortopédico, aquele colchão duro, sim. Horrível, esse é confortável. Enquanto você dorme, ele trabalha. Inclusive, dá uma olhada nesses depoimentos. Dormi das 10 horas até as 5 da manhã e não senti dor nas costas. Num dia. Senti a diferença. De ontem eu fui dormir, já era meia-noite, mais ou menos. E eu levantei hoje de manhã, parece um menino. Eu digo assim, ó, foi o maior e o melhor investimento que eu fiz para minha saúde, até hoje. Gostando muito do colchão, tô sentindo ele assim, me acolhendo, me abraçando, a massagem é muito gostosa, vale a pena comprar. Olha, isso tá. E esses depoimentos são muito legais, a gente que vai acompanhando. São pessoas reais, né? Não são atores não, contratados. Cara, é a pessoa que comprou e realmente tinha problemas. Exato. E alguma coisa. E aí eu queria até aproveitar, porque assim, a pessoa fala assim, poxa, mas eu não vou ter dinheiro para poder comprar. Primeiro que não tem intermediário, tá? Você vai comprar direto da fábrica. O perfil da turma que hoje tem acesso. Exatamente. A gente pediu um levantamento dos nossos clientes e, 8 em cada 10 clientes do Quality Premium recebem um salário mínimo. Ou seja, esse colchão é para o seu bolso. É preço de colchão comum. Você vai comprar um colchão tecnológico, terapêutico, que vai cuidar da sua saúde, que vai mudar a sua vida com preço de colchão comum. Já está na hora de trocar o colchão. Colchão, a gente sabe que tem que trocar de tempos em tempos. E aí, por que não adquirir um colchão tecnológico com preço de colchão comum? Você fica dormindo nesse colchão aí, levantando, que você parece que tem 30 anos a mais.
E eu já disse Exato. aqui, você tem 24 horas no dia. A recomendação não é dormir 8, então você dorme 8 horas. Vamos colocar a média. Você tem 30 anos, você dormiu 10. E aí você faz investimento em carro, em um monte de coisa, mas não investe no colchão, que é justamente quem te dá qualidade de vida. Aí agora, a gente tem... Já pega o telefone e vai ligando, tá? 0800 591 1232. Agora, não me venha com esse papo feriado, a turma tá em casa, eu quero uma promoção especial. Vamos aproveitar que hoje é feriado, né? Você que está em casa nesse momento, já pega o seu telefone aí, 0800 591 1232 e liga agora, porque tá rolando a Black Friday premiada. Ontem Vamos fazer o que a gente fez ontem? Vamos fazer o que a gente fez ontem. Adoro! Você vai estourar uma bola e o presente que tiver aqui, que você escolher, vai ser o presente para as 30 primeiras pessoas que ligarem agora. Então vamos lá. Tem uma história com esse negócio de estourar a bola que vocês não sabem o que é. Eu não vou falar agora, mas quem está assistindo e está assistindo sabe o que é. Olha aqui, ó. Presta atenção. Quem que tá com medo? Tá tampando o ouvido, Dilcinho? Para com isso, rapaz! Atenção, tem um papelzinho dentro. Tem um papelzinho Qual é a dentro. promoção que vai sair Vamos lá. da Quality Premium para você? Atenção, valendo hoje, hein? Aproveita, 0800 591 1232, garanta o seu colchão e ganhe. Eu tenho um desse daqui, é um gel massageador. É maravilhoso. Como é que funciona isso? Cara, o gel massageador é o seguinte, você passa ele, está com alguma dor nas costas, principalmente nessa região aqui que a gente fica tenso. Negócio de treinar, malhar, então exato. Aí você passa esse gel massageador Entendi. e pede a pessoa para fazer a massagem. Gente, mas é E sensacional. aí, vamos lá. Tá com gel, tá com colchão novo, tá com a companhia. Olha aí, a noite de sono maravilhosa para você, Mike. Obrigado aí, cara. Valeu. A turma ligando agora, 0800 591 1232. Bom feriado pra gente, tá bom? Valeu. Espera amanhã. Até a Aproveita próxima. essa oportunidade agora, tá bom? Ô, turma, aqui, ó. São 5 horas em ponto. Prenderam o manjar. Você sabe o que é o manjar? Você conhece o manjar? O manjar, na verdade, ele tinha vontade de ser pudim. Mas como não tinha o leite condensado, acabou virando manjar. Pois bem, um homem, o sujeito, ele dizia para todo mundo que era major da inteligência do Exército. Tinha feito curso, sei lá, na Interpol. E tava... O cara usava, ele tinha lá certidão de casamento, tinha uma arma falsa, uma réplica, mas ele casou de farda. Tô te falando, tinha farda e tudo, foi aqui no bairro Nova Suíça, região oeste de BH. André Lefon Ribeiro de Souza Martins foi encontrado na casa onde mora após uma denúncia anônima. Quem tá em cima do lance é o Léo Olessi. Ô Léo, que história desse rapaz, meu amigo? Ô WT, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Minas. WT, você tá falando manjar, essa história me lembrou muito, sabe o quê? Peter Pan, bicho. Peter Pan é aquele adulto, né? Aquela história infantil de um rapaz que é adulto e que se acha uma criança, sonha como se fosse uma criança. E me lembrou muito isso, porque é aquele momento que a gente sonha muito, né? Eu quero ser médico, eu quero ser astrônomo, eu quero ser, sei lá, qualquer coisa ele queria ser. Astronauta, astrônomo. Ele quis ser militar e ele se achou militar mesmo. O que acontece? André Lefon Ribeiro de Souza Martins tem 24 anos e foi preso hoje, em flagrante, por conta disso. Na verdade, foi preso ontem, na noite de ontem, de quarta-feira, após essa denúncia anônima. Ele estava num prédio, na rua Doutor Orestes Diniz, no corredor deste prédio, ameaçando a companheira com uma arma e gritando que ele era major do Exército. Essa denúncia, então, levou aí os policiais até o local, que chegaram à conclusão que ele também é suspeito aí de se apresentar como major da inteligência do Exército Brasileiro e enganar não só a companheira, mas também a família dela. Isso aí está acontecendo, segundo o sogro, de 64 anos, por mais ou menos um ano, ou seja, um período bem extenso. A prisão dele, então, ocorreu após essa denúncia e também ele teve aí encontrado com ele não apenas essa arma, mas outras coisas. Essa arma, inclusive, não é uma arma de verdade também não, viu, WT? É uma arma falsa. Então, tudo aí era algo figurado, né? A profissão dele era figurada, o dinheiro que ele tinha era figurado, o casamento também figurado, a confiança que ele dava para a família também era tudo figurado. Olha, o sogro disse que
Quando ele foi preso, ele disse para a polícia que ele não era oficial. De forma alguma ele não era oficial, mas o sogro contestou. Ele disse que a versão aí que ele tinha passado para eles é que ele não apenas era major, mas também ele teria sido recentemente promovido. André ainda teria apresentado documentos falsos, incluindo um suposto registro no Diário Oficial da União, o DOU, e um currículo com falsas passagens por unidades militares. Bem criativo, o cara, ele foi profissional. O sogro ainda relatou, o WT, que após alegar ter perdido o cargo de major por causa da divulgação de informações sigilosas, o suspeito passou a pedir, então, dinheiro para a família aí dessa companheira, pois ele tinha sido aprovado para a Interpol e precisava fazer um curso obrigatório. Esses valores que os familiares passaram para ele, depositaram para André, chegam no valor aí de R$ 51.852,97. Uma criatividade que rendeu algum valor para ele, né? Além da arma falsa que foi encontrada com ele, outras coisas foram encontradas que garantem aí que ele realmente fazia toda essa enganação, como carteira do Exército Brasileiro, fardas, boina verde-oliva com florão, calça verde-oliva, distinto federal de inteligência e esse documento falsificado do DOU. A vítima, então, companheira do Peter Pan, do André, relatou que sofria, então, violência psicológica constante. O suspeito, então, foi preso e provavelmente amanhã ele já passa por audiência de custódia. WT? Não, você sabe que eu conheci uma vez um cara que ele falava que era agente secreto. Eu sou da ABIN. Aí ele andava com a camisa escrita agente secreto. Eu falei, pô, que agente secreto é esse? André, obrigado pela informação. E tem um detalhe dessa cena aí, desse sujeito. Pô, você imagina, eu fico pensando nessa senhora. Coitado dessa senhora, gente. Isso aí é uma cerimônia de casamento. Esse homem está com uma farda. Essa certidão, pelo que estão me dizendo, ela pode ser uma certidão falsa. E, inclusive, essa pessoa que está do lado dele, que seria, é o quê? Um juiz, sei lá o que é, que talvez não, o cara de repente não é nem juiz. Olha a loucura. Então, eu fiz um curso na Interpol, trabalho na área de inteligência, isso, cara, tem minha farda aqui, bota a farda, boina. Deixa eu ver se o coturno está bem engraxado. A arma é de brinquedo. Está bem engraxado o coturno. E aí você está morando com uma pessoa, achando que essa pessoa você está num relacionamento de 1 ano. E aí, eu vou te falar uma coisa. Mas uma pessoa consegue sustentar uma mentira há tanto tempo? Sim. E sabe qual é o pior? O mentiroso, a praga do mentiroso, ele inventa uma mentira aqui, depois ele inventa 10 mentiras para poder garantir essa mentira, depois ele inventa 10 mentiras para cada mentira daquelas 10, e assim vai na vida. Olha, hoje eu comecei falando aqui sobre como as pessoas estão mentindo, né? Ou estão enganando as outras. Eu vou mostrar uma reportagem exclusiva de um policial civil, que também é pai de santo, uma espécie de sacerdote, enfim, líder espiritual, algo nesse sentido. Está preso. Ele é suspeito de uma série de crimes aqui em Belo Horizonte. Segundo o Ministério Público, isso não sou eu que estou dizendo, esse cidadão, ele descumpriu uma medida cautelar que o proibia de se aproximar dos terreiros onde atuava. Depois da denúncia, nós tivemos 6 denúncias lá, são 6 vítimas. E as investigações apontam que houve tortura, extorsão e abuso sexual. É o que está dizendo o Ministério Público, amigo, quando ouviu essas pessoas. Aí, de acordo com o Ministério Público, ele comandava rituais em que mulheres eram manipuladas sexualmente, financeiramente e psicologicamente. Esses atos aconteciam em terreiros de Umbanda, bairros, olha aqui, Sion, Santa Efigênia e São Francisco. Só bairro bom. O assistente dele, a assistente, uma senhora, também foi presa. Vamos entender um pouco mais desse imbróglio todo? Célio Camilo está em frente ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Célio, muito boa tarde. Me conta aí um pouco mais dos detalhes da ação desse casal.
Olá, WT, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está conosco aqui na telinha da Band nesse feriado. Bom, eu conversei com algumas vítimas nesta tarde e todas as vítimas, as 3 vítimas que eu conversei, WT, relataram que sofreram diversos tipos de abusos. Abusos mentais, psicológicos, emocionais, financeiros e até mesmo sexuais. E um detalhe, viu, WT, que eu reparei conversando com essas 3 vítimas, é que todas as 3 possuem relatos parecidos no sentido de que estavam passando por algum problema na vida e procuraram o centro espírita para buscar ali algum tipo de ajuda, para vencer aqueles problemas que estavam passando, problemas financeiros, problemas de saúde, entre outros. E segundo essas vítimas, esse pai de santo de 54 anos, ele prometia que iria ajudá-las e que alguns trabalhos eram necessários para que elas conseguissem melhorar de vida. Mas, segundo essas vítimas, o que elas receberam foram somente abusos, a ponto até de desenvolverem depressão, síndrome do pânico, além de outros tipos de situações. Inclusive, a gente tem um relato de uma dessas vítimas que, obviamente, preferiu não se identificar, está ainda muito abalada, mas ela fala um pouco sobre abusos financeiros e sexuais que ela teria sofrido. Vamos ouvir. Durante os trabalhos na ajuda, por inúmeras vezes eu fui muito humilhada, agredida verbalmente. O tratamento é desumano, não é só uma falta de educação ou de delicadeza, mas era muito recorrente o tipo de humilhação, de palavras de agressão mesmo, de humilhação. E ao passo que os sacerdotes, que são os orientadores espirituais, nos agrediam, me agrediam, mas eles não cumpriam o papel deles de ouvir, de me orientar, Então, aos poucos, eu comecei com essa participação na casa a perceber que eu era só mais uma peça ali de uma engrenagem, em que o objetivo final era dinheiro e sexo, principalmente poder, dinheiro e sexo. Então, eu comecei a observar e também a ouvir boatos. Ali é um lugar que tem muita rotatividade. As pessoas entram e não conseguem permanecer, porque num momento ou outro as pessoas percebem o que está acontecendo. Em um determinado momento, aconteceu comigo um momento ali em que eu fui levada para a sala do sacerdote e a porta foi fechada. O contexto disso tudo foi que eu não estava bem. Então eu fiz um trabalho espiritual que eles indicaram que eu fizesse. E logo depois desse trabalho, o sacerdote me chamou na sala dele. Chamou a pessoa que ajuda ele, dentro desses processos, desses trabalhos, assistente direta deles. E eles fecharam a porta e ele falou que me daria um passe espiritual. Pediu que eu ficasse em pé no meio da sala. Pediu que ela incorporasse a entidade dela e me desse um passe. Ela, fingiu, na minha visão hoje, que estava incorporada e ela começou a dar esse passe espiritual. Mas esse passe espiritual, na verdade, ele não era um passe espiritual. Ele era, na verdade, um tipo de abuso, Porque ela começou a me tocar, Ela me abraçou de costas, beijou meu pescoço, começou a me beijar, meu pescoço, minhas costas, passou a mão no meu corpo inteiro, tá? Nos seios, na região íntima, nas nádegas, juntou no meu corpo e começou a dançar, a rebolar, numa tentativa mesmo, assim, eu acho que de me seduzir, assim, de me desarmar ali para que, esse suposto passe, que na verdade era um trabalho sexual, para a satisfação deles ali, fosse adiante.
Pois é, WT, e segundo essas vítimas, elas tinham medo de denunciá-lo porque, além dele ser um líder religioso, ele também é um policial civil e a todo momento ele mostrava a arma que ele possuía lá dentro desse terreiro, dentro desse centro espírita. Sendo assim, então eles procuraram o Ministério Público, né? E durante as investigações do Ministério Público, tanto esse pai de santo quanto a assistente dele, eles foram proibidos de frequentar o centro espírita. Como eles não obedeceram essa ordem, eles foram presos nesta última quarta-feira. Agora a gente tem mais uma fala de mais uma vítima que comenta também que além dos abusos havia agressões físicas. Vamos ouvir. Ali a gente era obrigado a vender os produtos que a casa tem. A gente não podia trabalhar livremente. A gente era obrigado a falar com o consulente para consumir os trabalhos que a casa oferecia. E eles anotavam isso no caderno. Os médicos estavam vendendo esses trabalhos ou não. E quando a gente não vendia, a gente era chamada a atenção em relação a isso. Assim como também outros produtos que eram vendidos na casa. Banhos, descarregos. A gente era obrigado a todo instante a vender esses trabalhos. Quando eu iniciei, eu passei para ritualística. E ali eu comecei a sofrer vários tipos de agressões e presenciar outras agressões também. Com irmãos da casa, com outros médios, outros participantes, humilhações, gritos, falta de respeito, uma relação misógina do pai de santo da casa, indução de trabalho para consulentes leigos que chegavam lá e não entendem da religião. A gente é obrigado a colocar pouca pólvora em um trabalho determinado para que as velas ficassem acesas e isso indicava um outro trabalho para que fosse feito. Então eles funcionam como se fosse um esquema de pirâmide. Começam um trabalho que eles induzem a outro, e sempre alegando que essa pessoa está correndo risco de vida, que os orixás, eles colocam orixás e entidades como se fossem punitivas. Bom, e segundo ainda essas vítimas, esses rituais que eram feitos nesse centro de Umbanda, esse líder religioso, ele até chamava um ritual que seria ritual da firmeza. Mas, segundo essas vítimas, na verdade, ele falava que era para limpeza espiritual, para melhora da vida, mas que, na verdade, se tratava de um abuso ali, além de psicológico, também sexual. Era um banho que ele dava na pessoa, e, inclusive, nós separamos um relato de mais uma vítima que fala, né, um pouco mais sobre esse ritual que era feito e como era todo esse procedimento. Vamos ouvir. Fraqueza espiritual. E que eu precisava dessa limpeza, ele falava fazer uma lixeira. E que ele chamava isso de firmeza. Nesse momento ele fecha a porta da sala, ele chama a mãe pequena da casa, a ajudante dele. Ele fecha a porta da sala ali e liga o som. Ali já me deu um medo, eu já fiquei sem ação. Porque a primeira coisa que quando a gente entra na casa que ele fala é que tem uma arma dentro da sala dele. E todo mundo sabe a posição dele, de polícia, e ele volta nesse assunto que há uma arma dentro da sala dele. Essa ajudante dele, ele falou para ela incorporar, ela hipoteticamente incorporou, tirou a roupa dela, ficou nua e começou a tirar minha roupa também e se roçar em mim, beijar o meu pescoço, beijar minha boca. E ele olhando e se masturbando. E eu fiquei sem ação, eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, se aquilo realmente era Em um momento eu cheguei a questionar se aquilo era um trabalho espiritual mesmo, porque ele afirmava isso.
Bom, WT, além de conversar com essas vítimas, a gente também procurou a defesa do acusado, né? E recebemos uma nota que diz o seguinte: a defesa ainda não teve acesso pleno aos autos do decreto prisional, mas já é possível saber que a decretação é ilegal por afirmar descumprimento de medidas cautelares das quais as pessoas não foram intimadas regularmente e, portanto, nem sabiam de seu teor. E também porque a alegação de descumprimento vem de uma fonte totalmente suspeita pelo interesse na causa e pela inimizade capital com as partes investigadas. Inclusive, os denunciantes já estão sendo investigados criminalmente por coautoria em advocacia administrativa internamente no Ministério Público de Minas Gerais. Todas as medidas para demonstrar a lisura e idoneidade religiosa dos sacerdotes presos continuarão sendo tomadas até o pleno estabelecimento da verdade. A gente também, WT, procurou a Polícia Civil e a Polícia Civil afirmou à nossa equipe também, por meio de nota, que a prisão desse homem de 54 anos aconteceu nesta última quarta-feira e mais detalhes serão repassados na próxima segunda-feira, viu, WT? Célio, obrigado pela informação. Eu queria falar com vocês sobre esses procedimentos, a defesa nega, mas o relato de uma senhora dizendo que o sacerdote, o líder espiritual, pai de santo, enfim, está se masturbando na frente dela. Eu quero dizer que eu nunca vi isso. Eu sou um cara que sou messiânico, aquela religião do Jorei. Sou um cara devoto Nossa Senhora Aparecida, mas já rodei muito na minha vida, tenho 56 anos. E se tem uma coisa que eu gosto, é de estudar isso, né? Essa coisa da religião, do mundo espiritual. E dentro de tudo que eu já vi na minha vida, em nenhum momento eu encontrei no ambiente espiritual, né, nesse tratamento espiritual, um ato como esse, porque tudo que acontece, segundo a doutrina, né, o mundo dos espíritos, você tem um mentor espiritual que não vai permitir que o cavalo, ou o médium que está trabalhando ali, consiga colocar os seus desejos, as suas ambições. O trabalho sério dentro do espiritismo não envolve isso. Masturbação, botar a outra para tocar nas partes íntimas, isso não existe. Porque um trabalho sério, parto eu do princípio, dentro daqueles que acreditam nisso, de que há uma espécie de... tem um mentor, alguém que regula esse atendimento, que permite esse atendimento espiritual aqui no plano material. E esses relatos apontam, e a menina usa a expressão, a vítima usa a expressão de pirâmide, é porque a gente está falando que, assim, o estímulo do consumo. Não coloca muita pólvora porque vai apagar e isso vai dar a sugestão de um novo tratamento. Para quê? Para consumir mais nessa casa? E eu não duvido que nesses 3 ambientes, que foram 3 casas, você tenha profissionais sérios que atuam dentro desta religião, praticando essa crença sem permitir abusos. Porque isso é péssimo, o que eu estou vendo. Como eu já vi em outras religiões, e eu disse aqui, o pastor Marcos. Ele, um pastor que ficou conhecido no Brasil inteiro, que era aquele pastor que na cadeia, você já viu imagens desse sujeito. Ele botava um monte de gente enfileirada, botava a mão na cabeça e falava assim, ah! Caía todo mundo. Esse homem foi condenado por estupro, isso em 2015. Abusou de uma fiel. O João de Deus, acho que foram 18 vítimas. O cara que tomou não sei quantos anos de prisão, lá de Abadiânia, que também tinha essa desculpa de fazer um determinado tipo de procedimento, dizendo que era o espírito que estava fazendo. Não tem isso, gente. Não tem. Esquece. Isso é o bicho-homem que está fazendo. Eu não estou aqui condenando esse senhor que tem como profissão, é um policial, e aí uma coisa me chama a atenção, porque a fala de uma das testemunhas, de uma das vítimas, é o seguinte, entrar e falar assim, ó, tem uma arma aqui. A partir do momento que você entra numa sala, sabe que tem uma arma.
O teu psicológico já foi pro chão, amigo. Que ambiente é esse? Que é um ambiente de religião, de cura, onde você tem uma pessoa, não, tem uma arma aqui, tá? E vamos tocar o trabalho aqui. Não é compatível, esquece. A arma não tem a ver com esse ambiente de cura, porque é um ambiente de cura, a gente está falando nisso, né? As pessoas buscam essas unidades buscando uma cura, seja emocional, espiritual ou qualquer outra coisa nesse sentido. E aí, a profissão dele é uma coisa, e a sua religião é outra. Ele é um sacerdote, pai de santo, enfim, e atua para curar as pessoas. Mas os relatos, esse relato de que a assistente dele entra numa sala junto com uma das testemunhas, para usar a vítima. Entrou a vítima, ele mais assistente. Ó, vai incorporar. Incorporou e começou a fazer carinhos, beijando o pescoço, tocando partes íntimas. Que procedimento é esse, amigo? Tirou isso de que? De cara. A culpa então é do espírito. O espírito veio com a permissão do mundo espiritual, dos mentores espirituais, e resolveu abusar da moça? É isso? A desculpa vai ser essa? Não estou entendendo. Ou essas pessoas estão falando algum tipo de mentira? As pessoas estão se expondo, porque você entende uma coisa? A exposição para 6 vítimas são 6 pessoas que estão contando extorsão, abuso. E aí, a gente não está falando de um lugar afastado, onde as pessoas não têm conhecimento. A gente está falando, vamos lá, qual bairro? Vamos lá, Sion, bairro São Francisco e Santa Efigênia. São pontos onde você tem ali uma população que tem conhecimento, que tem uma situação financeira boa. E isso também, eu não quero aqui, e a gente não pode, em momento nenhum, endemonizar, falar que isso... Não. Uma coisa é a religião e a crença de cada um, e está tudo bem. A outra coisa é um outro tipo de conduta que não anda na mesma linha de religião, de fé. A gente está falando de crimes, pô. São coisas completamente diferentes e a gente tem que separar. Não estou aqui para pré-julgar, não. Eu estou falando em cima das denúncias que o Ministério Público recebeu e do depoimento de 6 vítimas. E esse senhor vai ter o direito de se defender. Agora, são 6 vítimas. E a gente já viu isso acontecendo. É muito ruim. Porque deixa eu te falar uma coisa. Na maioria das vezes, a pessoa ela vai buscar uma religião ou um conforto espiritual quando ela está com dificuldades. Eu ouvi uma vez do Marcelo Crivella, bispo da Igreja Universal, licenciado, assumiu prefeitura, senador. Então ele falou o seguinte, ó, a Igreja Universal, por exemplo, é o maior pronto-socorro do país. Quando a pessoa está na maior desgraça dela, já está lá, não sabe mais a quem, ela vai lá pedir ajuda. E é assim em muitos templos espalhados pelo país, seja na Batista, seja na Católica, seja num centro de mesa, na Umbanda, no Candomblé. Você vai buscar, porque você está buscando o Altíssimo, está buscando o sobrenatural para fazer uma interferência na tua vida e te ajudar, seja em qualquer setor. Então você está frágil, entende? O ser humano, até ele conseguir tudo aquilo que ele precisa na vida, né? Geralmente ele vai correr atrás de trabalho, de dinheiro, né, de segurança, e pode ser que mais lá na frente ele vai buscar uma coisa chamada a expansão da consciência dele, a conexão com o Altíssimo. Mas o mais comum é que você, nessa correria do mundo material, você vai buscar um suporte espiritual e cada um encontra o seu caminho. Eu acredito no princípio criador, aquele que criou o céu e a terra, e te reconheço como irmão em função disso, da crença nesse grande arquiteto do universo. É o que eu creio. Independente da sua fé, eu respeito, mas a gente não pode aceitar nenhum tipo de abuso, né, usando o nome de Deus para aplicar golpe. Pelo menos é esse o desenho que foi apresentado para mim. Eu tenho um flagrante aqui de um assalto. 2 mulheres caminham pelo bairro Cidade Nova, região nordeste de BH. De repente, o ladrão chega e rouba o celular de uma delas. Olha lá, olha a agressividade.
Não há informações sobre o registro de ocorrência. A gente tem um problema sério de subnotificação. Existe um número chamado e-mail do teu telefone celular. Quando te rouba, o cara te roubou, você tem que fazer um boletim de ocorrência e registrar. Porque se em algum momento a polícia prender alguém que está com o teu celular, essa pessoa responde. Esse celular pode voltar para você. Agora, eles são muito abusados, né? E eu tenho um flagrante aqui, anel rodoviário. O motoqueiro faz um grau na altura do bairro Engenheiro Nogueira. Olha o imbecil. Tô chamando sim. Perto da entrada da Carbel ali, ó. Qual é o nome dali? Ó? Entrada da Pampulha. Perto do shopping. Um dos pontos com o maior índice de acidentes aqui no anel. E esse cara resolve empinar a motocicleta e se bobear, ó, o de trás está filmando. Sai pra lá, ele está filmando. É para isso, para botar na rede social. Deixa eu te pedir uma coisa, se você segue alguém que tem esse tipo de conduta, faz o seguinte, exclui agora. Não segue, não compartilha, não divulga. Porque um sujeito desse cai, vem um caminhão atrás, ou um ônibus, ou seu carro de passeio, você mata alguém. Ó, obrigado pela audiência, vem o Jornal Band Minas, tenham todos um ótimo finalzinho de feriado, com muita saúde e muita paz.